Olá, pessoal! Hoje a gente está recebendo aqui uma pessoa muito especial, Márcia Amorim. Ela é secretária de Saneamento das Microrregiões do Estado do Paraná. Márcia, obrigada por aceitar o convite, por estar aqui prestigiando o Govcast e trazer aí toda a tua experiência à frente ao saneamento do Estado aqui com a gente. Muito obrigada a vocês pelo convite, adorei o convite. Com certeza viria aqui falar um pouquinho do que eu consegui aprender nesse tempo à frente da Secretaria das Microrregiões, né? Tudo que está relativo ao saneamento do nosso estado. Maravilha. E para iniciar, como é de praxe, a gente entrega uma lembrança a todos os convidados. Obrigada, meninas. Já vou colocar uma aguinha aqui, né? Olha, que linda! Eu não sabia disso aqui, dessa surpresa. Olha aí, ó. Que legal, por isso que queria uma foto minha, nem desconfiei. E eu amo essa foto. Eu também amo essa foto. Ela é muito emblemática, porque ela foi num momento muito especial na minha vida dentro do governo, que foi a primeira, como que eu posso dizer assim, a gente fez um evento super legal dentro do governo da nossa Secretaria de Saneamento, e lá no Canal da Música, você estava presente, acho que naquele dia, né? Foi um mega evento, inclusive. Foi um mega evento muito bem produzido, com a presença de quase todo o governo, dos deputados, dos prefeitos, enfim, no momento estava o Darcy Piana como governador em exercício, que estava também presente naquele evento, a presidência da Sanepar, enfim, foi muito legal, juntamente com a GEPAR, foi bem bacana. Então, e é essa foto mesmo de lá, então essa é uma foto histórica. Histórica para mim, com certeza. Márcia, nos conta como foi iniciar numa secretaria de um tema, uma pasta tão importante, mas tão diferente da tua formação acadêmica, porque você é advogada, né? Exatamente. Na verdade, advogada ainda criminalista. Você veja aí, caio lá de paraquedas no saneamento, mais ou menos assim. Então, há uns 3 anos atrás, a gente começou com essa secretaria, quando veio o novo marco legal, onde nós teríamos que ter as metas a serem atingidas, que até 2033, todos os estados terão que estar com 99% de água potável e 90% de saneamento básico. Enfim, então, a partir dali, o Paraná, como está sempre à frente, começou a se movimentar nesse sentido de que a gente conseguisse atingir essas metas, e não só em 2033. Hoje até a gente brincou num evento que nós tivemos, que até então o governador falava que nós iríamos atingir até 2027. E hoje o atual presidente da Sanepar, o Blay, falou, olha, agora o governador me ligou ontem dizendo que não é mais 2027, é dezembro de 2026. Eu falei, meu Deus! Enfim, a gente tem que estar bem à frente mesmo. Que coisa boa. E é um grande desafio. Então, e na época, o meu secretário era o Ortega, que é uma pessoa maravilhosa, juntamente com o Luciano, que na época era o procurador da nossa secretaria e hoje é o procurador-geral do Estado. Como eles estavam indo em transição para a Casa Civil, eles me convidaram para que permanecesse ali, então, na Secretaria das Cidades, da onde viria essa pasta da Secretaria de Esgotamento Sanitário das Microrregiões. E aí, eu fiquei bem preocupada naquele momento, porque era um grande desafio. Eu, uma advogada criminalista, como que eu iria enfrentar tudo isso? Mas, quando Deus coloca as coisas na mão da gente, é porque a gente é capaz, e eu fui atrás. E, a partir dali, comecei a estudar muito o assunto, a me inteirar de tudo o que estava acontecendo de acordo com a nova lei, enfim. E começamos o trabalho. E, realmente, conseguimos chegar à frente dos outros estados, tanto que hoje o Paraná é referência nacional com relação a essas metas do novo marco, com relação a saneamento. Nós temos viajado o Brasil todo, mostrando a expertise do nosso estado, né, de como a gente tirando conseguiu, de letra, né, Márcia? de como a gente conseguiu chegar a esses números assim muito expressivos. Logicamente, com muito trabalho, mas a gente tem que colocar aqui que nós temos hoje, o Paraná, nós temos os 399 municípios e 54 são atendidos pelas ACMAIs, que elas envolvem os próprios municípios, e os outros são atingidos pela Sanepar. Enfim, e a Sanepar é uma empresa mundialmente reconhecida. Ela não é só a primeira no Brasil, ela é a primeira no mundo em questão de saneamento. Então, ela tem um trabalho muito legal, realmente, com muita expertise, e também tem levado toda essa técnica deles para outros estados. Eles têm vindo até aqui aprender. Os municípios que também são atendidos pela SEMAIS da mesma forma. Enfim, é aquele modelo Paraná de se trabalhar. Então, o que acontece? A gente não briga, né? Então, as SEMAIS são concorrentes da Sanepar? Não. Nós estamos todos trabalhando em prol da população, das pessoas. Porque quando nós falamos em saneamento, nós falamos em saúde, Sim. em turismo, em desenvolvimento de trabalho. São muitas questões que envolvem a questão do saneamento. Em educação, nós temos a comprovação
da melhoria escolar nas crianças que têm um saneamento básico adequado. Então, é uma união realmente de todos para que a gente consiga atingir essas metas e ser realmente modelo a nível de Brasil. E assim, como a Vicky comentou, né? Você saiu da tua área de formação para atuar no saneamento, né, do estado do Paraná. E a gente acompanha muito você, né? A gente tem um apreço muito grande. Você viaja muito, não só no Brasil, mas exterior também, representando o estado do Paraná, que está à frente, como você está mencionando para nós. E dessa vivência tua, qual que é o maior, assim, como que eu posso dizer, desafio, né? Nessas tuas andanças, que você acompanha os prefeitos, orienta, né? Através da Secretaria das Cidades, né? Qual que é o desafio que você tem vivenciado mais, assim, nesse Então, nesse o que tempo? eu posso te dizer? A gente sabe que o Paraná está à frente, mas nós também temos as dificuldades, né? Ainda não temos todas as metas atingidas, ainda temos municípios que não têm nada de saneamento, que estão começando do zero, enfim, aqueles que estão melhores, mas tem aqueles que não estão nessa mesma condição. Por isso que o Paraná optou por um subsídio cruzado. Então, o que acontece? No primeiro momento, nós tínhamos um exemplo, Curitiba já, né? Ou Maringá, outras cidades que estão assim... foram até, inclusive, reconhecidas como as melhores cidades em saneamento. Nós chamamos Maringá no topo, né? De acordo com o Ranking Brasil, que colocou aí Maringá nesse nível aí de saneamento. Enfim, outros municípios aqui também do Paraná. Então, o que acontece? Aí, dentro desse subsídio cruzado, o que a gente fez? Aqueles municípios que já estavam universalizados, que já tinham atingido as metas, a partir de agora eles passam a ajudar aqueles que não têm. Então, isso é um subsídio cruzado. A gente brinca muito que juntar o mignon com o osso. Porque não era justo só aqueles terem um saneamento adequado e os outros também pagavam a mesma tarifa. Então, agora é o momento de os investimentos virem para os menores municípios. Então, o maior desafio que eu tenho visto são realmente esses menores municípios, porque tem muitos ainda que estão lá no zero e a gente vai ter que trabalhar muito para que consigam atingir essas metas. Então, eu sei que serão grandes desafios, mas tanto as ACMAIs quanto a Sanepar já está disposta, a gente já fez um plano regional de saneamento para conseguir atingir todas as metas de investimentos que vão ser colocados. Nós temos também outros desafios nas questões dos municípios com comunidades rurais. Hoje, por exemplo, eu estive lá numa entrega de assinatura de 680 milhões que a Sanepar está colocando em 14 municípios nas questões no saneamento rural. Ontem mesmo eu estive em Piém, junto com a equipe do Paraná Cidade, porque a gente faz realmente aquela visita técnica, a gente vai até o local e Piém, ela é um modelo de saneamento rural. Então, o que nós fizemos? Escolhemos um município que a Sanepar nos indicou para conhecermos como que eles conseguiram chegar nesse nível. Aí, semana que vem, eu estarei em Marechal Cândido Rondon para conhecer outro município que a SEMAI indicou, que faz parte da SEMAI, também para ver como que eles conseguem ser referência. E vamos também visitar aqueles que ainda não estão conseguindo, para poder colocar a comparação entre os dois. E dizer para aqueles que ainda não conseguem que é possível, porque esses que já estão totalmente avançados, eles também começaram do nada. E tem a mesma realidade, né? Isso, a mesma realidade. Então, ontem a visita foi bem bacana, a gente percorreu, assim, estrada de chão mesmo. Então, não é só viagem para fora, viagem para o Brasil, muito pelo contrário. A gente tem percorrido o Paraná todo, dos municípios rurais mesmo, e às vezes questões até inacreditáveis. Ontem eu fiz até uma gravação de uma senhorinha que ela me falou: há 30 anos que a gente sofre por não ter uma água tratada aqui, e faz 2 anos que vocês, o governo, junto com a prefeitura de Piém, juntamente com a Sanepar, conseguiram levar a água para essas comunidades, porque é muito isolado. Então é uma casa lá 15, 20 quilômetros de uma outra casa, em situações difíceis de chegar à água, de subidas e tudo, mas a Sanepar sempre acreditando nesses desafios e investindo. E mesmo não tendo, porque o contrato que a Sanepar tem, até a lei, ela prevê essas metas na questão urbana. Ela não fala que nós vamos ter que atingir essas metas de saneamento e de água potável nas comunidades rurais. Ela fala apenas de urbana. Então, a gente podia ficar, poxa... Vocês estão indo além do que a lei está nos pedindo. Você veja, então a lei determina uma coisa, o Paraná está tão à frente, não. Não é porque a lei está dizendo que é só... Que esse é o limite que eu vou parar ali. Não, porque a gente entende
que as comunidades rurais, elas precisam disso. Ontem a gente estava percebendo que são 23 lá em Piên, comunidades rurais, eles têm 14 mil habitantes, 9 mil eleitores saem ali das comunidades rurais. Olha quanta gente na comunidade rural. Não pode, o pessoal não pode ser esquecido. Não né? pode ser esquecido. E essa é uma determinação do nosso governador, da nossa secretária Camila, que está à frente da CECID, de que agora, e juntamente com o presidente da Sanepar, que antes era o Cláudio, que foi uma pessoa maravilhosa, que trabalhou junto com a gente também, a gente teve uma grande perda, né, que foi o Toco, que deixou uma marca, assim, para todos, né, por onde passou, que era um municipalista que cuidava mesmo disso, e a gente está mais empolgado ainda de seguir esse trabalho dele, sabe? Esse legado, né? Esse legado, porque ele deixou um legado, que ele cuidava muito dos municípios, ele queria atender muito bem os municípios, então ele sempre à frente da Sanepar tinha essa perspectiva, e o Blay vem agora com o mesmo pensamento de a gente continuar atendendo aqueles que ainda não têm o saneamento, principalmente esses das comunidades rurais. Então eu vejo como um grande desafio as comunidades rurais. Ok. Uma coisa que eu queria perguntar para você. Você já falou que Maringá está se destacando, né? Foi eleita a melhor cidade em relação ao saneamento aqui. Mas qual cidade que você acha aqui no Paraná que, assim, que é mais difícil chegar nesse marco do saneamento, acompanhar? Então, as menores cidades são as que têm as maiores dificuldades, sabe? Uhum. Mas se fosse para escolher uma delas, qual que você escolheria? Olha, a gente tem. Hoje mesmo foi saído um investimento lá para Colombo, que é uma cidade bem conhecida, enfim, não é uma cidade pequena, Sim. e que ainda precisa de um investimento de saneamento rural. Então, por exemplo, esses 680 milhões que foram colocados hoje pela Sanepar vão ser investidos numa cidade como Colombo, e outras hoje faziam parte desse grupo 14 cidades. Nós temos, por exemplo, também Doutor Ulisses, que não faz parte da Sanepar, que é da SEMAI, que está com zero assim, de saneamento rural, não tem nada, nós temos que começar realmente do zero. Então, essas cidades vão precisar de um cuidado maior. Logicamente, a gente não vai deixar de lado aquelas que já têm a sua universalização, mas, enfim, o foco agora é fazer com que aquelas que não tenham consigam atingir essas metas. E consigam dar o start, né? Sim, atingir. dar o start e entenderem que é possível, sim, com a ajuda do governo e da própria prestadora de serviço, seja a SEMAI, ou seja ela a Sanepar, e das agências reguladoras, porque a gente trabalha tudo em conjunto. Tem a agência reguladora, a GEPAR, tem a CISPAR, Sanepar, a SEMAI, o governo, principalmente com questões de financiamento. O que acontece? Se nós não nos adequássemos com essa lei do novo marco, porque tinha um prazo, são prazos que você tem que cumprir. Hoje, os municípios não teriam direito a recursos federais. E a importância disso. Olha só. Então, esses estados que não correram atrás de deixar tudo certinho para ter tudo isso, hoje eles não têm esses recursos, eles não podem pedir esse recurso federal. E os nossos municípios podem. Então, nós hoje, como micro-regiões, eles estão já com tudo certinho para poder usar esses investimentos no saneamento. Então, são financiamentos que vão ser colocados nesses municípios que não têm esse saneamento adequado ainda. Perfeito. Vamos puxar agora para o saneamento nível nacional, nível Brasil, né? Sair um pouco do Paraná. Porque o que a gente acompanha, Márcia, é que você viaja o Brasil todo, né? Como eu citei ali no início. Você é convidada, acho que na grande maioria das vezes, para levar essa experiência, essa expertise do Paraná para outros estados. Como tem sido isso? Então, eu tenho que confessar para vocês que o Paraná é um estado privilegiado, né? A nossa própria condição de solo, tudo é muito diferente de outros estados, né? Por exemplo, eu estive no Amazonas, nas situações das comunidades ribeirinhas, são outras realidades, totalmente diferente, né? O nosso Paraná é um estado rico. É um estado muito bem desenvolvido, então, logicamente, que é muito mais fácil de você trabalhar um saneamento num estado como o Paraná, do que você vir lá do Nordeste, por exemplo, que tem, né, um nível de saneamento muito baixo. Mas, enfim, eles também terão que atingir essas metas e eu tenho levado lá como que eles podem chegar contribuído com legal. isso. Principalmente nessa questão deles se organizarem para eles poderem ter acesso a esses recursos federais. Porque, lógico, se entra dinheiro federal, eles podem investir ali nas cidades deles no saneamento. Só que se eles não se adequarem ao novo marco, eles não vão conseguir ter acesso a tudo isso. Então, para isso, eles têm que fazer a mesma metodologia que o Paraná fez. É isso que eu tenho levado lá. Que nós estabelecemos a regionalização, dividimos em 3 micro-regiões. No nosso caso, cada estado pode... Tem estados que optaram por dividir em mais
regiões, por exemplo, São Paulo, que são estados maiores, enfim, né? Outros optaram por uma macro-região só, enfim, cada um está optando pela sua melhor forma, enfim. Mas eu levo para eles a experiência que nós tivemos dentro do Paraná, a nível de termos colocado uma lei complementar, uma lei estadual complementar, aonde estabeleceu as micro-regiões, aonde nós dividimos elas em 3, centro-litoral, centro-leste e oeste, né? Então, são 36 municípios na centro-litoral, 204 na centro-oeste e mais 154 na leste. Então, foram divididos por micro-regiões. E o que acontece? Eu sempre falo isso e é uma preocupação que os outros estados também têm. Os municípios não conseguem entender porque eles acham que esse novo marco, essa regionalização, vai fazer com que os municípios percam a autonomia. Por quê? Porque antes o município ele decidia sozinho algumas questões assim relacionadas a saneamento, mas ele não o Paraná conseguiu demonstrar para eles que eles não perdem autonomia. Por quê? Hoje eles estão dentro de uma microrregião, dentro de um colegiado. Então, por exemplo, a Centro-Litoral, com 36 municípios, se ela precisa resolver uma questão na Sanepar, ela não vai sozinha, ela vai junto com os outros, o município vai junto com os outros 35 que estão com ele ali, né, que são os 36. Então, eles ficaram muito mais fortes para resolver os seus problemas de saneamento, entende? Então, eles não perdem autonomia. Eles começaram a perceber isso, que essa atuação da nossa secretaria. O que a gente faz? A gente não executa, tá? Nós estamos ali intermediando esses municípios com a Sanepar. Então, com o intuito de auxiliar, isso, de agilizar, acelerar. Quase que diariamente eu recebo prefeitos lá. Essa semana mesmo eu tive com o prefeito lá, com o pessoal da equipe de Colombo, me pediram uma reunião, Márcia, a gente precisa de uma reunião com a Sanepar, juntamente com a Agepar, porque, né, a gente precisa resolver umas questões. A microrregião convoca a diretoria da Sanepar, a diretoria da Agepar, e nós ali chegamos a um consenso, a uma resposta para aquilo que a prefeitura vem buscar. Então, a gente intermedia essas questões do saneamento. Então, a gente não executa, a gente está ali para ajudar, sabe? Então, é bem legal esse trabalho, esse reconhecimento que a gente tem tido das prefeituras, principalmente porque a gente trabalha para eles, né? A gente trabalha para eles, para a população, para aquilo que eles precisam. Então, hoje eles chegam até a nossa secretaria sabendo que eles podem contar com a gente. Por exemplo, tem um fundo da Agepar que eles têm direito a receber, que ficou na taxa lá da Sanepar, e eles podem recuperar esse valor aí. E muitos municípios pequenos não sabem como colocar documentação, ficam perdidos, estavam perdendo prazo. Aí a gente, com às vezes não sabe nem que tem direito. Que tem o direito. A gente fez até uma assembleia para mostrar que eles teriam direito àquele valor. Daí convocamos todos eles. A partir dali já começamos a ajudar a minha equipe com documentação, juntamente com a Agepar. Conseguimos postergar um pouco do prazo da Agepar para que eles pudessem ter mais tempo para não perderem esse recurso, que é bem importante, sabe? Então, quanto maior o município, mais eles recebem. Tipo, o menor município pode receber 1%, outros 2% de uma tarifa lá que vem da Sanepar, e é um valor bem expressivo. E esse valor eles podem usar em obras de saneamento. Sabe? Então, são coisas assim que a secretaria acaba ajudando esses municípios. Que bom, né? Que o governo do estado, junto à secretaria das cidades, tem olhado para essa carência de informações no município, né? Sim, principalmente os menores municípios. Eles são muito carentes de informação, sabe? Eles não... então, eles precisam mesmo... Eu brinco, a gente pega na mão do prefeito e olha, prefeito, vamos lá, o que você precisa. A gente está aqui para isso, para te ajudar. A gente não vai deixar você perder nada. A gente quer só ajudar o município. E é isso que a gente tem feito. É um trabalho de formiguinha, assim, porque é muito município. Da gente ligar de um por um. Olha, prefeito, tá faltando esse documento, a tua assessoria não mandou, enfim, para que realmente cheguem. Até a Agepar brinca, nossa, Márcia, a gente teve um resultado bem legal, assim, porque eles acabavam... E é gratificante, né? Com certeza. E, Márcia, pensando no marco do saneamento, né? Que você estava falando do marco do saneamento. A gente tem um prazo de até 2020, tá? Foi iniciado em 2020, mas até em 2030, né? 2033. Todos os estados do país, eles precisam estar numa condição melhor. E a gente sabe que hoje 15% da população não tem ainda acesso à água tratada e somente 55% da população tem acesso à rede de esgoto. E desse esgoto coletado, somente 50% é tratado. Então, assim, é uma situação muito precária a nível nacional, né? A gente tá falando aqui.
Você acha que essa dificuldade dos outros estados, ela poderia ser sanada com a criação da Secretaria das Micro-Regiões do Saneamento? Então, é aquilo que eu falei. O Paraná, ele é diferenciado, porque hoje ele já Uhum. conta com 80% de saneamento básico e 99% praticamente, já atingimos quase toda a meta de água potável, né? Então, já é um estado bem desenvolvido, logicamente, fica muito mais fácil. Agora, aqueles estados que estão muito abaixo, como você acabou de colocar, eu não sei qual vai ser a estratégia deles, porque eu sei que vai ser muito difícil realmente eles conseguirem. Mas eles têm que começar, é isso que eu falo para eles. Eles têm que começar. Eles não podem ficar inertes, não, né? Eles têm que demonstrar que estão começando a seguir o que a lei está pedindo, entende? E daí, a partir daí, eles mostrando a dificuldade deles para a própria nível federal, né? Digamos assim, governo federal poder intervir e ajudá-los, se for o caso. Mas eles precisam começar. Então, é isso que está acontecendo. Só que quando nós começamos lá em 2020 para 2021, já quando a gente viu que já estava vindo essa nova lei, enfim, eles ficaram parados. Não, eles que eu digo, alguns, né? Uma grande maioria. E agora que estão começando a, inclusive, na época a gente tinha um prazo, o governo federal, com a mudança de governo, né, acabou alterando, dando mais prazos para eles, enfim, mas agora eles vão ter que correr muito mais rápido contra o tempo para poderem atingir essas metas, senão eles vão ficar sem os recursos. Então, exatamente, eu não sei qual vai ser a estratégia que eles irão usar, mas o Paraná tem se colocado, sim, à disposição para o que a gente puder ajudar. O Paraná é um estado muito amigo, assim, né? Essa é uma recomendação do nosso governador. Todas as vezes que vem um convite, ele nos incentiva. Vai mesmo, vai lá mostrar o que o Paraná tem para ajudá-los realmente, né? Porque o Paraná, Nesse sentido. em várias questões, Sim. ele é um estado modelo. Exato. Não é? Bacana É em ser tudo. mais nisso, né? Educação, saúde, E saneamento, falando até em enfim. saúde, Márcia, isso impacta diretamente na saúde, essa questão. Acredito que não é saneamento. só pelo saneamento básico, mas também É. na Hoje saúde. eles brincaram, até falaram assim: esses 680 milhões aí, quem vai gastar bem vai ser o secretário da saúde. É verdade, vai deixar de gastar, digamos. Exato. É verdade. Esse investimento no saneamento vai repercutir mais para um secretário da saúde, porque vai diminuir muito mais as questões de saúde. Isso é comprovado. Porque tem muitas doenças, né? Que é através da água. Acho que é leptospirose, hepatite. várias doenças que são transmitidas por conta da água. Vírus, diarreia, essas coisas. E outra Nossa, muita coisa. olha a importância também, aí eu até brincava com os prefeitos. Tem municípios pequenos em que o município ele vai no município vizinho para usar o posto de saúde, por exemplo, o hospital, né? Porque ele não tem o saneamento ali. A partir do momento que ele também tem o seu saneamento, ele já não vai nem precisar usar tanto o hospital do vizinho do lado, que já está universalizado, que já tem o seu saneamento. Então, esse é o subsídio cruzado. Então, ele está ajudando, mas de uma outra forma, ele também está sendo bom para ele, porque a demanda dele no hospital vai ser muito menor a partir do momento que aquele vizinho que não tinha o saneamento passou a ter, vai ter muito menos procura nos hospitais. Então, e é isso, é turismo que desenvolve, é a saúde, é educação comprovado, sabe? Os lugares onde tem saneamento, o rendimento das crianças, enfim, é muito bacana mesmo quando a gente fala em saneamento. E assim, eu ouvi falar que o único estado que você pode abrir a torneira e tomar água da torneira é o Paraná. Realmente. Aqui a gente pode tomar com tranquilidade, Então, né? é verdade isso. É verdade. Eu falei pra ela, ela ficou passada. Eu falei, eu não aqui sei, você será que é pode- verdade? Não, e eu estive em Foz do Iguaçu, visitando. Inclusive, o governo acredita tanto e confia tanto que nos eventos aquela aguinha lá é água. Sim, a nossa água é muito boa, a gente pode tomar sem nenhuma preocupação. Ai, que legal, eu não sabia é. disso. Eu achava que só se fosse num poço artesiano, alguma coisa Não, assim. a nossa água é uma água de muita qualidade, a água da torneira. Eu, na minha casa, eu tenho a geladeira, que tem aquele filtro, mas é colocar a água da torneira é colocada dentro da geladeira. Quer dizer, é uma água. Eu também, De às vezes tô muita com pressa, qualidade. tomo água da Não. torneira, nunca me deu. Não, a nossa água. E diferente de outros estados. Eu estive em Fortaleza, tive um problema realmente, fiquei doente lá, justamente pelo consumo de água. E depois fiquei sabendo no hotel que muitas pessoas tiveram o mesmo problema. E eu estive lá no Carnaval, as pessoas que estiveram no Ano Novo, Natal, que foram para os hospitais, tudo também com problema de água. Olha só. E a gente, assim, é importante destacar que quando a gente fala sobre saneamento básico, a gente não tá falando só de, eu não sei vocês, mas eu sempre remetia, assim, na minha cabeça, quando fala sobre saneamento básico, é água potável
e esgoto. tratado. Mas tem outras coisas também que envolvem o saneamento básico, né? O saneamento também ele envolve os resíduos também, que faz parte, coleta de lixo e tudo isso faz parte também de um saneamento, né? Ah, legal. Outra coisa que a gente queria perguntar para você, Márcia, ano passado, o governador disse mesmo da questão da meta, né? Ele falou que 2027. que era 2027. Você já nos adiantou agora que é já dezembro de deles 2000. hoje, olha, eu escutei, né? Agora, se é Dezembro de verdade, já 2020. não sei. Vamos fingir que é 2027 ainda. Isso. Como que tá esse processo para vocês conseguirem alcançar Então, essas lógico metas? que ele é um processo de curto, médio e longo prazo, né? Mas ele já está totalmente estabelecido dentro desse plano regional de saneamento. Então, antes nós tínhamos um plano municipal, cada município tinha o seu plano. Hoje não, hoje nós temos um plano regional. E dentro desse plano regional, ali já está certinho quanto que vai ser investido em cada município, de quantos em quantos anos eles vão ter que fazer aquele investimento. Então, já existe um programa dentro desse plano, já colocando todas as questões de como se chegar até 2027, que seja já com essas metas alcançadas. Então, já foi feita toda uma programação de investimento. E tem muito investimento. Se você for olhar, o Paraná é obra para tudo que é lado, gente. É muita obra. E, olha só, os investimentos que a Sanepar, por exemplo, faz, aqui, vamos dizer, a Sanepar aqui em Curitiba, porque ela que atua aqui em Curitiba, isso daí reverte na questão financeira e econômica da nossa cidade. Quantas pessoas trabalhando nas obras, quantos engenheiros, quantas lojas de material de construção que são envolvidas nisso. Olha só, isso daí é um crescimento econômico para o nosso estado imensurável. Então, não é só investir no saneamento por questões de saúde e tudo mais, são outras N questões que envolvem tudo isso. Quando você está ali numa obra de um investimento, são parcerias público-privadas. A Sanepar teve que fazer uma parceria público-privada agora, porque são tantas demandas que ela sozinha não conseguiria dar conta. Quantos empregos estão sendo abertos com essas parcerias público-privadas, né? Então, é muito legal o crescimento que a gente tem visto no nosso estado, porque aqui realmente não falta trabalho, né? Só não trabalha quem quer. É verdade. Isso é verdade. Porque a gente tem muito trabalho. E quando a gente fala assim de governo, né? Governo Ratinho Júnior, para ser bem direta, ele trata muito sempre com sustentabilidade, inovação. Tem algo relacionado a isso para o saneamento? Sim, Para essa meta, para esse Quando- projeto? Quando se fala em sustentabilidade, inovação, a gente acaba colocando dentro do saneamento também, né? São sempre formas sustentáveis, sempre pensando nisso, de modernização, sempre à frente, porque é o caminho, né? Então, nós temos um governador jovem, que está sempre disposto a inovar. Eu venho de uma secretaria também, por último, meu secretário foi o Eduardo Mentel, que é o nosso vice-prefeito, que também uma outra pessoa maravilhosa, sempre com vontade de inovações, agora a Camila também. Então, essas pessoas, elas têm dado continuidade naquilo que o governador tem nos pedido. E sempre cuidando dessas questões que são muito importantes. E essa conversa, como que tá sendo? Você falou ali, já falou várias vezes, né? Não é uma coisa só do Estado. É uma coisa que vocês do Estado, né, através da Secretaria das Microrregiões, fazem em conjunto com a Sanepar, com as outras, com as agências e com os municípios. Como que está sendo feito esse diálogo? Os municípios têm recebido bem? Como que tá a conversa entre vocês? Muito bem. O que acontece? A nossa secretaria, ela sempre fica à disposição dos municípios nos procurarem para qualquer problema que eles venham a ter. E nós também procuramos, como foi o caso de Piem. A gente ligou e pediu um horário com o prefeito, ele ficou super feliz. Ele falou, meu Deus, o Estado vindo aqui nos visitar como modelo de saneamento, né? Ele ficou maravilhado com aquilo. E realmente é legal, né? De saber que o município dele tá sendo visto dessa forma e vai ser modelo para os outros municípios. Então, essa parceria... É porque o nosso governador, ele é muito municipalista. Muito municipalista. Então, ele interage muito bem com todos os municípios. Então, a gente não tem dificuldade de aprovar as questões que a gente leva, por exemplo, como tivemos extensão de contrato pela Sanepar, tudo é levado para as assembleias. Em todas as assembleias, a gente teve a votação da maioria absoluta dos prefeitos concordando com aquilo que foi apresentado, porque foram apresentados em forma de estudos, de audiências públicas. A gente não chega e faz o prefeito engolir aquilo, vamos dizer assim. Não, aquilo foi contratado empresas especializadas que fizeram um estudo, que desenvolveram um plano regional de saneamento, passou por audiência pública, a gente encaminha para a prefeitura, para o jurídico dele analisar
toda aquela documentação para depois nós levarmos para uma assembleia e para daí sim ele votar se ele é a favor, por exemplo, de uma extensão de prazo da Sanepar ou não. Né, é o momento que daí ele vota ali. Enfim, mas ele tem toda essa preparação antes. Não é uma coisa que ele chega sem saber o que está acontecendo. Então, ele chega já ali muita ciente. Transparência, então, todo muita nesse transparência, com muita transparência. Inclusive, eu lembro que nesse evento que você falou, que é o evento dessa foto, teve uma votação no evento também, justamente né? disso. Eu lembro. Eu acho que essa foi até da extensão. Foram várias assembleias, a gente fez o evento e depois a assembleia. Aonde nós temos que ter a maioria absoluta dos votos, o quórum necessário. E olha, eu vou te dizer, 399 municípios. Nós tivemos o quórum, assim, vou te dizer, de 290 municípios participando. São muitos municípios, a gente não precisava nem... É muito. Muita gente participando, sabe? Então, é um envolvimento, assim, muito legal. Que a Secretaria conseguiu trazer esses municípios para junto, né? E somar juntamente com eles. Então, eles realmente participam a todo momento. Todo mundo remando para o mesmo lado. Todo mundo para o mesmo lado. E olha... Você veja, ontem também eu tive outra experiência, porque quando a gente fala Sanepar, microrregião, enfim, o governo, no saneamento rural, nós temos a participação da própria população. Porque você veja, como essas casas são muito isoladas e tal, eles têm as associações. Então, a Sanepar, juntamente com a prefeitura e com o estado, ajuda, vai levando os encanamentos, fazendo todo o estudo, enfim, e eles daí vão administrando. Essas associações rurais, eles têm até uma continha de água como se fosse da Sanepar, que emite ali, então, que é da comunidade a pessoa que vai lá fazer a cobrança, então ela vai lá, faz a medição, e daí a pessoa paga numa lotérica ou no próprio aplicativo, enfim, e aquela arrecadação, e eles pagam R$25 de água, enfim, é baixo o valor da água que eles pagam, mas aquele valor todo arrecadado fica ali na associação, para eles poderem pagar os investimentos que sejam necessários ali de água, de saneamento, enfim, mas sempre com o apoio do estado, porque muitas vezes é difícil, como que muito longe, como que a Sanepar vai mandar um técnico lá numa região rural totalmente afastada, a pessoa vai ficar quanto tempo lá sem água, se não tiver alguém ali? Então, o que acontece? Tem essa associação com os técnicos ali da associação que são da comunidade mesmo. Sim, eles mesmos que trabalham, que fazem a medição, que colocam o cloro na água, as pessoas dessa associação, que são pessoas que moram ali na comunidade rural. Capacitadas. A Sanepar capacita eles. E aí vai só, né, ajudando, a gente vai apoiando eles nesse sentido. Então, é uma união da população, da prefeitura, do estado, da Sanepar. Que fazem com que o serviço fique cada vez mais ágil e eficiente, né? Sim, com certeza. Que legal. E que bom saber que o nosso estado já está aí 90% com a questão do saneamento. E 80% de saneamento 80. E 95%, 97% já de água potável. De água potável. E o saneamento 80%. Olha que bacana. legal. Estamos bem e quando que a avançados. gente vai conseguir chegar em 100%? Você acha que é Então, possível? Eu acho, eu não vou te dizer que seria possível 100%, né? Mas eu acredito que uns 98%, com toda certeza, a gente consiga atingir. E esses 90% que é exigido pela lei até 2027, 90% do saneamento com toda a água potável, tranquilo, né? Mas de saneamento, com toda certeza, nós iremos atingir até 2027. Que legal. E eles não poderiam dar missão para outra pessoa. A não ser Márcia Amorim, uma pessoa que, assim, realmente é Obrigada. focada. A gente sabe que você se compromete, ela viaja... Determinada, tá ali na secretaria, daqui a pouco tá 4 horas da manhã no aeroporto, daqui a pouco já tá em outra cidade. Não é tudo tão fácil quanto as pessoas acham, né? Ah, sim. Fica É que finais de semana. O glamour é mais fácil, Não, né? Das pessoas verem. As pingas que a gente toma, todo mundo vê, mas os Mas tombos, ninguém sabe, vê. né? Isso aí vai dar um meme. Finais de semana longe da família, porque muitas vezes... E como que é pra semana tua família, passada- Márcia, isso aí? Porque você às vezes viaja, fica uma, Não, 2 e ainda semanas leva a fora. minha advocacia criminal ainda nos horários que eu não tô trabalhando. Por exemplo, depois do horário, à noite, final de semana, eu ainda faço meus plantões. Porque daí, como Então eu tenho é esse amor advogada, pela secretária de saneamento, mãe, avó... Não, e agora a avó, mas E agora assim, a avó, olha só, é muita coisa, né? Enfim, e aí, os meus advogados vão tocando no escritório, né? Por conta de eu estar na secretaria, mas nos horários que me permitem, que são depois do meu horário de trabalho, e nos meus finais de semana, eu prefiro eu mesma ir fazer esse atendimento, então eu que acabo indo para as delegacias, para os plantões, enfim, Olha porque eu que amo legal. também isso. Né? Não, e ainda ela tira um tempo pro beach tênis, né? E ainda Ah, tem o é beach tênis, que é minha verdade. paixão também. Tem que ter, né? É Mas verdade. vocês têm que ter. dar receita pra nós aí. Só que agora, essa semana, eu não tenho ido mais, porque tá com tanta correria, viajando pra cá e pra lá, mas agora
quero ver se volta. Mas isso só mostra o quanto você tem paixão pelo que você faz. Eu acho que o segredo é esse. Quando você faz aquilo que você gosta, que você faz realmente com amor, não tem como não dar certo. Porque você não pode estar numa posição que você não goste, né? Que você não esteja feliz. Eu sou muito Ou feliz. fazer algo por oportunismo, E né? ainda mais uma posição de liderança, porque você carrega um time junto com você, eu sou né? muito feliz na minha secretaria. Nossa, a gente tem, assim, uma cumplicidade de todos os envolvidos. A minha equipe toda, a Kathleen, a Andressa, são pessoas, meninas maravilhosas. Eu falo, Deus me envia uns anjos, assim, tanto no meu escritório de advocacia, com a Mel, com a minha sobrinha Alice, que tocam o escritório muito bem, à frente do escritório. Aí no governo eu tenho ali, fora secretário, fora o Geraldo, que também é um parceiraço meu ali dentro do governo. Um abraço pro Geraldo. O Na Geraldo, próxima você tá aqui ele com a quer gente. vir junto com a Camila aí na próxima. Ah, pode com deixar que já tá certeza. feito o convite. certeza. Camila e Geraldo são isso nossos mesmo. convidados. Enfim, e também as meninas, a Andressa e a Kathleen, que são ali a base de tudo. Porque é aquilo, a gente sem equipe não faz nada. A gente não é nada sozinho, né? A gente precisa de uma equipe junto. E elas são muito competentes. E também por essa confiança dos secretários que têm passado por ali, tanto Ortega, Eduardo, Zucchi, agora a Camila, enfim, que acreditam mesmo no nosso trabalho e também têm o mesmo objetivo de ver o Paraná se desenvolvendo. Então, acho que é esse que é o segredo. Que legal. Que bacana. Que bom. Parabéns. Obrigada. Parabéns. A gente admira muito o seu trabalho, você como Obrigada. pessoa, como profissional. E foi um prazer enorme. Enorme receber Prazer você foi meu, aqui. meninas. E vocês você são falou muito um lindas, pouquinho adorei mais. estar aqui. Inclusive, eu acho que a gente obrigada. poderia acompanhar ela em alguma inspeção, a gente fala, não sei se é essa palavra. É verdade. Alguma diligência Alguma fora, diligência, né? alguma visita Isso, pra gente técnica que a ver gente como é que chama. funciona, mostrar Sim. pro pessoal na prática. A gente fala que às vezes o pessoal fica boiando, sabe nem o que tá falando. Não, eu vou falar uma coisa. A gente, aqui em Curitiba, quando mora numa Vive uma cidade maior, realidade. vive uma realidade. Quando a gente vai pro interior, que não é tão longe, né, daqui de Curitiba, Como diz, é uma outra vizinho de porta. realidade, né? Eu garanto que nem você Sim, conhecia a realidade não, de aí municípios a gente rurais, percebe assim. que tem essas dificuldades. E outra coisa, não também somente essas pessoas, aquelas menos favorecidas, que estão em lugares de posse, terrenos de posse, que, né, acabaram entrando ali naquelas comunidades mais carentes mesmo, que não têm acesso ao esgotamento. Eu também tenho buscado junto com a Coapar, a gente tem estudado com a Coab, enfim, uma saída para essas pessoas, sabe? Para elas poderem ter a dignidade de ter uma conta de água ali na casa delas, sabe? De ter um saneamento. Então, a gente também tem estudado. O Eduardo foi um grande apoiador de quando eu cheguei com ele com essa ideia. Eu falei, Eduardo, a gente também tem que chegar nas favelas, nessas comunidades, invasão mesmo, né? Que não tem o saneamento. Enfim, como que a gente pode chegar? E a gente tem estudado tudo isso, pensado nessas pessoas também, porque a gente também quer atingir o saneamento para elas, sabe? Não somente para aquelas pessoas que tenham já regulares as suas contas de água. A gente quer que essas também passem a ter. Exatamente. Que É bom. dignidade, né? Dignidade, Igual é a você falou. dignidade da pessoa. Então, a partir do fica momento como- que ela tem uma continha no nome dela ali, ela pode fazer uma prestação numa loja, Pode fazer um enfim, crediário, pode fazer um crediário, ela já se empréstimo. sente, né? Importante, Ai, é muito realmente, bom né? isso é verdade. E assim, então agora a gente vai marcar pra gente acompanhar É você isso, uma aí. visita Vamos, técnica, uma com visita certeza. técnica pra Uma, gente uma de mostrar. estrada de chão, daquelas bem pesadas. Não, mas tem que ser aquelas Não bem é nada perrengue. moleza, Aí não. você vai colocar as patricinhas, ó, pra levantar poeirão e a gente vai junto, a gente gosta de Tem desafio, né? uns municípios que pra gente chegar, diz que até hoje, eu ia em um município e brinquei com o Geraldo. Eu falei, Geraldo, não vou falar nem o nome do município, enfim, daí eu falei assim, vamos, porque disseram que é perto. Eu falei, Márcia, aparentemente é perto, mas quando você chega, você percebe que não é nada perto. Pra você conseguir chegar é um desafio, que A você não gente tem teve um noção. bate-papo aqui com a prefeita do Rio Branco do Sul. Aham. E ela falou que a área rural dela é 1.000 quilômetros de estrada de chão. Mais Eu de fiquei 1.000 de boca quilômetros. aberta. É muita estrada de É chão. muito Gente, grande. olha quanta coisa que a gente nem imagina que tem aí Verdade. a realidade do nosso lado e a gente não vê. Então, é por isso que nasceu o Govcast, pra gente poder explorar todas essas dores, né? E conversar também, né, sobre isso. Exatamente. Márcia, muito obrigada novamente por você ter vindo. Foi um prazer receber você aqui, falar sobre gestão, falar sobre Paraná e compartilhar as boas práticas dentro da gestão pública aqui com a Isso. gente. E eu fico muito feliz de ver mulheres como vocês à frente, né, desse desafio. E a gente tem que mostrar que a gente tem o nosso valor e que a gente pode chegar lá. Semana passada eu fui convidada também, junto com a secretária Camila, pela SESC, para ir lá falar como as mulheres estão chegando no governo. Eu falo, e não é só no governo, a gente pode chegar muito além disso, né, em iniciativas privadas, no governo, seja onde for, mostrar realmente o nosso papel e, com toda certeza, ser reconhecidas. Ai, maravilha. Que bom. Obrigada. As portas estão Nada. sempre abertas. Obrigada a vocês. E nos acompanhe nos próximos episódios. Curte, se inscreva no canal, comenta e até o próximo. E compartilha também, não esquece. Isso mesmo. Beijo, tchau. Tchau, tchau.